Continuação da leitura da carta Rerum Novarum de Papa Leão XIII. Posse e uso das riquezas. Sobre o uso das riquezas, já a pura filosofia pode delinear alguns ensinamentos de suma excelência e extrema importância, mas só a Igreja nos pode dar na sua perfeição e fazê-los descer do conhecimento à prática. O fundamento dessa doutrina está na distinção entre a justa posse das riquezas e o seu legítimo uso. A propriedade particular, já o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem. O exercício deste direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. Agora, se pergunta em que é necessário fazer constituir o uso dos bens, a Igreja poderá responder sem hesitação. A esse respeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê parte delas aos outros nas suas necessidades. É por isso que o apóstolo disse: ordena aos ricos do século dar facilmente, comunicar as suas riquezas. Ninguém certamente é obrigado a aliviar o próximo privando-se do seu necessário ou do de sua família, nem mesmo a nada suprimir do que as conveniências ou decências impõem à sua pessoa. Ninguém, com efeito, deve viver contrariamente às conveniências, mas, desde que haja suficientemente satisfeito a necessidade e ao decoro, é um dever lançar o supérfluo no seio dos pobres, do supérfluo da esmola. É um dever não de estrita justiça, exceto nos casos de extrema necessidade, mas de caridade cristã. Um dever, por consequência, cujo cumprimento se não pode conseguir pelas vias da justiça humana. Mas, acima dos juízos dos homens e das leis, há a lei e o juízo de Jesus Cristo, nosso Deus, que nos persuade de todas as maneiras a dar habitualmente esmola. É mais feliz, diz ele, aquele que dá do que aquele que recebe. E o Senhor terá como dada ou recusada a si mesmo a esmola que seja dado ou recusado aos pobres. Todas as vezes que tenhais dado esmola a um de meus irmãos, é a mim que haveis dado. Eis, aliás, algumas palavras, o resumo desta doutrina. Quem quer que tenha recebido da divina bondade maior abundância, quer de bens externos e do corpo, quer de bens da alma, recebeu-os com o fim de os fazer servir ao seu próprio aperfeiçoamento, e ao mesmo tempo como ministro da providência ao alívio dos outros. E é por isso que quem tiver o talento da palavra, tome o cuidado em se não calar. Quem possuir superabundância de bens, não deixe a misericórdia entumescer-se no fundo do seu coração. Quem tiver a arte de governar, aplique-se com cuidado a partilhar com seu irmão o seu exercício e os seus frutos. Nesse breve trecho sobre propriedade privada, o Papa Leão XIII nos ensina coisas fundamentais e muito importantes que nós poderíamos fazer diversos vídeos apenas sobre esse assunto. Mas um breve comentário aqui. Ele coloca, então, a importância da propriedade privada, que já havia sido falado antes, e aqui ele coloca que aquilo que é supérfluo, ou seja, aquilo que excede a necessidade e o decoro, deve ser colocado em favor da comunidade e, de maneira especial, em favor dos pobres. Ele coloca que aquilo que é necessário para a sua dignidade, para a sua sobrevivência, isso tudo é justo que você mantenha. Você não é obrigado em nenhuma situação a dar aos demais, mesmo que o pobre, né? Então, surge essa obrigação da caridade quando você excede o supérfluo. Hoje, a palavra supérfluo parece remeter a algo totalmente desnecessário, mas não, é algo que sobrepõe aquilo que é o necessário. E então você pega este excedente e você coloca à disposição dos demais, principalmente dos pobres. Dar esmola, existem algumas formas justas de dar esmola e algumas formas que talvez não sejam tão corretas, mas, de forma geral, o dar esmola, quando justo,
deve ser praticado com certeza, e não somente, como diz o Papa, através da propriedade privada de bens externos, mas também dos dons internos da alma. Ou seja, aquelas habilidades, qual habilidade que Deus te deu, que você tem muita facilidade e consegue desempenhar com maestria. Você está utilizando dela, você está desenvolvendo ela para colocar para o bem comum, seja através do seu trabalho, seja através da comunidade, enfim. Você está utilizando desses bens da alma que Deus te dá? Então, assim como os bens externos, os internos nós também devemos colocar à disposição. Se você gostaria de ouvir mais sobre essa passagem, talvez analisarmos ali linha por linha dessa passagem num vídeo à parte, então comenta aqui embaixo para eu saber que há esse interesse. E para encerrar assim esse breve comentário é com relação ao discernimento. Quem deve fazer o discernimento do que é supérfluo e o que não é? Quem deve fazer o discernimento de quanto é necessário para o seu decoro ou não? Isso, é claro, é um julgamento privado e cada um vai prestar contas diante de Deus. Agora, existem pessoas que querem passar esse julgamento para o Estado, como se o Estado pudesse julgar sobre a sua vida melhor do que você mesmo. Mas vamos dar continuidade na nossa carta. Dignidade do trabalho. Quanto aos deserdados da fortuna, aprendam da igreja que, segundo o juízo do próprio Deus, a pobreza não é um opróbrio e que não se deve corar por ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto. É o que Jesus Cristo, nosso Senhor, confirmou com o seu exemplo. Ele, que de muito rico que era, se fez indigente, para a salvação dos homens. Que, filho de Deus, e Deus ele mesmo, quis passar aos olhos do mundo por filho de um artesão, que chegou até a consumir uma grande parte de sua vida em trabalho mercenário. Uma breve pausa aqui para explicar essa palavra mercenário. A princípio, quando eu estava lendo, eu imaginei que talvez pudesse ter uma similaridade com a palavra marceneiro. Mas, de fato, a tradução oficial no site do Vaticano está como mercenário, ainda que a palavra mercenário não tenha nenhuma assimilação com marceneiro. Talvez seja um erro de digitação ou de correção. A palavra em latim usada foi fabrile, ou seja, construtor. Jesus era marceneiro no sentido de construtor, não apenas de trabalhar com madeira, mas no sentido de trabalho de marcenaria, trabalho de construção ou de arquiteto. Então, só essa pequena ressalva sobre essa palavra muito importante. Existem alguns outros pontos de atenção na tradução, mas vamos continuar com a nossa leitura. Não é ele, o carpinteiro, filho de Maria? Quem tiver na sua frente o modelo divino compreenderá mais facilmente o que nós vamos dizer, que a verdadeira dignidade do homem e a sua excelência reside nos seus costumes, isto é, na sua virtude, que a virtude é o patrimônio comum dos mortais, ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos, só a virtude e os méritos, seja qual for a pessoa em quem se encontrarem, obterão a recompensa da eterna felicidade. Mais ainda, é para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. Jesus Cristo chama os pobres bem-aventurados. Convida com amor a virem a Ele, a fim de consolar a todos os que sofrem e que choram. Abraça com caridade mais terna os pequenos e os oprimidos. Estas doutrinas foram, sem dúvida alguma, feitas para humilhar a alma altiva do rico e torná-lo mais condescendente, para reanimar a coragem daqueles que sofrem e inspirar-lhes resignação. Com elas, se acharia diminuído um abismo causado pelo orgulho, e se obteria sem dificuldade que as duas classes se dessem as mãos e as vontades se unissem na mesma amizade. Comunhão de bens, de natureza e de graça. Mas é ainda demasiado pouco a simples amizade. Se obedecer aos preceitos do cristianismo, será no amor fraterno que a união se operará. De uma parte à doutra, se saberá e compreenderá que os homens são todos absolutamente nascidos de Deus, seu Pai comum. Que Deus é o único
e comum fim que só ele é capaz de comunicar aos anjos e aos homens uma felicidade perfeita e absoluta, que todos eles foram igualmente resgatados por Jesus Cristo e reestabelecidos por ele na sua dignidade de filhos de Deus, e que assim um verdadeiro laço de fraternidade os une, quer entre si, quer a Cristo, seu Senhor, que é o primogênito de muitos irmãos. Eles saberão, enfim, que todos os bens da natureza, todos os tesouros da graça, pertencem em comum e indistintamente a todo o gênero humano, e que só os indignos é que são desherdados dos bens celestes. Se vós sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Tal é a economia dos direitos e dos deveres que ensina a filosofia cristã. Não se veria, em breve prazo, estabelecer-se a pacificação se esses ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades? Exemplo e magistério da Igreja. Entretanto, a Igreja não se contenta com indicar o caminho que leva à salvação. Ela conduz a esta e, com a sua própria mão, aplica ao mal o conveniente remédio. Ela dedica-se toda a instruir e a educar os homens segundo os seus princípios e a sua doutrina, cujas águas vivificantes ela tem o cuidado de espalhar, tão longe e tão largamente quanto lhe é possível, pelo mistério dos bispos e do clero. Depois, esforça-se por penetrar nas almas e por obter das vontades que se deixem conduzir e governar pela regra dos preceitos divinos. Este ponto é capital e de grandíssima importância, porque encerra como que o resumo de todos os interesses que estão em litígio e aqui a ação da Igreja soberana. Os instrumentos de que ela dispõe para tocar as almas, recebeu-os para este fim de Jesus Cristo, e trazem em si a eficácia de uma virtude divina. São os únicos aptos a penetrar até as profundezas do coração humano, que são capazes de levar o homem a obedecer às imposições do dever, a dominar as suas paixões, a amar a Deus e ao seu próximo com uma caridade sem limites, a ultrapassar corajosamente todos os obstáculos que dificultam o seu caminho na estrada da virtude. Neste ponto, basta passar ligeiramente em revista pelo pensamento os exemplos da antiguidade. As coisas e fatos que vamos lembrar estão isentos de controvérsia. Assim, não é duvidoso que a sociedade civil foi essencialmente renovada pelas instituições cristãs, que esta renovação teve por efeito elevar o nível do gênero humano, ou, para melhor dizer, chamá-lo da morte à vida, e guindá-lo a um alto grau de perfeição, como se não viu semelhante nem antes nem depois, e não se verá jamais em todo o decurso dos séculos. Que, enfim, destes benefícios foi Jesus Cristo o princípio, e deve ser o seu fim. Porque assim como tudo partiu dele, assim também tudo lhe deve ser referido. Quando, pois, o Evangelho raiou no mundo, quando os povos tiveram conhecimento do grande mistério da encarnação do Verbo e da redenção dos homens, a vida de Jesus Cristo, Deus e homem, invadiu as sociedades e impregnou-as inteiramente com a sua fé, com as suas máximas e com as suas leis. E por isso que a sociedade humana deve ser curada. Não o será, senão pelo regresso à vida e às instituições do cristianismo. A quem quer renegar uma sociedade qualquer em decadência, se prescreve com razão que a conduza às suas origens, porque a perfeição de toda a sociedade consiste em prosseguir até o fim para o qual foi fundada, de modo que todos os movimentos e todos os atos da vida social nasçam do mesmo princípio de onde nasceu a sociedade. Por isso, afastar-se do fim é caminhar para a morte, e voltar a ele é readquirir a vida. E o que nós dizemos de todo o corpo social aplica-se igualmente a esta classe de cidadãos que vivem do seu trabalho e que formam a grandíssima maioria. Nem se pense que a Igreja se deixa absorver de tal modo pelo cuidado das almas
que põe de parte o que se relaciona com a vida terrestre e mortal. Pelo que, em particular, diz respeito à classe dos trabalhadores, ela faz todos os esforços para os arrancar a miséria e procurar-lhes uma sorte melhor. E certamente, não é um fraco apoio que ela dá a esta obra só pelo fato de trabalhar, por palavras e atos, para reconduzir os homens à virtude. Os costumes cristãos, desde que entram em ação, exercem naturalmente sobre a propriedade temporal a sua parte de benéfica influência. Porque eles atraem o favor de Deus, princípio e fonte de todo bem, reduzem o desejo excessivo das riquezas e a sede dos prazeres. Esses dois flagelos, de frequentes vezes, lançam a amargura e o desgosto no próprio seio da opulência. Contentam-se, enfim, com uma vida e alimentação frugal e suprem pela economia a modicidade do rendimento, longe desses vícios que consomem não só as pequenas, mas as grandes fortunas e dissipam os maiores patrimônios. A Igreja e a caridade durante os séculos. A Igreja, além disso, provê também diretamente a felicidade das classes deserdadas, pela fundação e sustentação de instituições que ela julga próprias para aliviar a sua miséria. E, mesmo neste gênero de benefícios, ela tem sobressaído de tal modo que os seus próprios inimigos lhe fizeram o seu elogio. Assim, entre os primeiros cristãos, era tal a virtude da caridade mútua que, não raro, se viam os mais ricos despojarem-se do seu patrimônio em favor dos pobres. Por isso, a indigência não era conhecida entre eles. Os apóstolos tinham confiado aos diáconos, cuja ordem fora especialmente instituída para este fim, a distribuição cotidiana das esmolas. E o próprio São Paulo, apesar de absorvido por uma solicitude que abraçava todas as igrejas, não hesitava em empreender penosas viagens para ir em pessoa levar socorros aos cristãos indigentes. Socorros do mesmo gênero eram espontaneamente oferecidos pelos fiéis, em cada uma das suas assembleias. O que Tertuliano chama os depósitos da piedade, porque eram empregados em sustentar e sepultar as pessoas indigentes, os órfãos, pobres de ambos os sexos, os domésticos velhos, as vítimas de naufrágio. Eis como, pouco a pouco, se formou este patrimônio, que a Igreja sempre guardou como religioso cuidado, como um bem próprio da família dos pobres. Ela chegou até a assegurar socorros aos infelizes, poupando-lhes a humilhação de estender a mão. Porque esta mãe comum dos ricos e dos pobres, aproveitando maravilhosamente rasgos de caridade que ela havia provocado por toda a parte, fundou sociedades religiosas e uma multidão de outras instituições úteis que, pouco tempo depois, não deviam deixar sem alívio nenhum gênero de miséria. Há hoje, sem dúvida, um certo número de homens, fiéis eco dos pagãos de outrora, chegam a fazer mesmo dessa caridade tão maravilhosa uma arma para atacar a Igreja. E viu-se uma beneficência estabelecida pelas leis civis substituir-se à caridade cristã. Mas esta caridade que se dedica toda e sem pensamento reservado à utilidade do próximo, não pode ser suprida por nenhuma invenção humana. Só a Igreja possui essa virtude, porque não se pode aurir senão no Sagrado Coração de Jesus Cristo, e é errar longe de Jesus Cristo estar afastado da sua Igreja. O concurso do Estado. Todavia, não há dúvida de que para obter os resultados desejados não é demais recorrer aos meios humanos. Assim, todos aqueles a quem a questão diz respeito devem visar ao mesmo fim e trabalhar de harmonia, cada um na sua esfera. Nisto há como que uma imagem da providência governando o mundo, porque nós vemos de ordinário que os fatos e os acontecimentos que dependem de causas diversas
são a resultante da ação comum. Ora, que parte de ação e de remédio temos nós o direito de esperar do Estado? Diremos primeiro que por Estado entendemos aqui não tal governo estabelecido entre tal povo em particular, mas todo governo que corresponde aos preceitos da razão natural e dos ensinamentos divinos, ensinamentos que nós todos expusemos, especialmente na nossa carta encíclica sobre a Constituição Cristã nas Sociedades. Aqui o Papa está citando a carta Immortale Dei. Muito bem, então encerramos aqui este trecho do nosso vídeo da leitura comentada, trazendo aqui então o Papa dar uma aprofundada na questão da caridade, dos trabalhos que a Igreja faz nesse aspecto, e como ela é justamente aquela peça fundamental inspirada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que dá a inspiração a todo e qualquer outro ato de caridade. Mas que nenhum desses atos de caridade, eles são realmente caritativos se eles não estão ligados à própria igreja. Então eles acabam sendo como que alguma tentativa das pessoas em querer fazer o correto, querer fazer o que é certo, sem estar ligado ao verdadeiro bem, ao sumo bem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o nosso próximo vídeo. São José, rogai por nós.